história vai começar outra vez com som de trombetas. A história se reiniciará. Seja bem-vindo a mais um estudo da Bíblia. Estamos estudando o tema do grande conflito ao longo da história da Igreja Cristã. Chegamos ao estudo de número 7, motivados pela esperança. Porém, antes dos nossos slides, antes da nossa lição, eu gostaria de fazer uma pequena observação sobre a minha exposição durante a lição 6. Eu recebi alguns comentários me questionando se eu realmente acreditava que a besta que sobe do abismo em Apocalipse 11 representava a França. Muitos, inclusive, reclamaram de que eu estou errado, por que você não acredita que é a França? E para esses eu digo o seguinte, eu acredito que é a França. Talvez eu não consegui explicar de maneira a deixar isso tão claro no estudo passado, mas eu quero dizer que eu estou alinhado com as exposições tradicionais, as exposições clássicas da Igreja Adventista, tudo bem? Eu estou alinhado, alguns me mandaram textos do grande conflito, olha, a irmã White também entende que é a França, eu também entendo que é a França. Então eu peço que, se alguma coisa não ficou muito esclarecida, veja de novo aquele trecho. E eu separei aqui alguns minutos antes de entrarmos no tema, uma breve explicação, talvez um resumo daquilo que eu procurei dizer na lição passada sobre a identidade dessa besta de Apocalipse 11. O que acontece? Alguns expositores, eles transmitem a ideia, eles passam a impressão de que no Apocalipse existem 4 grandes animais, né? Alguns passam a impressão de que existam até 5 grandes animais. Como assim, Tiago? Ali em Apocalipse 12 nós temos o dragão. Depois, em Apocalipse 13, temos a besta que sai das águas e temos também a besta que sai da terra. Os 3 animais. Só que alguns, quando olham para Apocalipse 11, eles pensam que aquela besta de Apocalipse 11 seria um 4º animal, um animal distinto, separado dos outros 3 que eu nomeei aqui. E alguns entendem até que a besta de Apocalipse 17 seria um 5º animal diferente de todos os demais. Eu, particularmente, Tiago, eu não concordo que haja 4 ou 5 animais. Eu acredito que o Apocalipse fala apenas de 3 grandes animais. Por quê, Tiago? Porque lá em Apocalipse 16, quando é feita a menção à Batalha do Armagedon, é dito assim, Apocalipse 16, 13. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. Então aqui você tem a totalidade dos inimigos do povo de Deus pelejando, contra o povo de Deus, contra o cordeiro, o dragão, a besta e o falso profeta. Quando você vai para Apocalipse 19, olha, Apocalipse 19, verso 20. Mas a besta foi aprisionada com ela e com ela o falso profeta. E os 2 foram lançados vivos dentro do lago de fogo. Quem está faltando? Está aqui a besta, o falso profeta, está faltando o dragão, que é lançado dentro do lago de fogo em Apocalipse capítulo 20, verso 10. O diabo sedutor deles foi lançado dentro do lago de fogo, onde já se encontravam quem? A besta e o falso profeta. Então nós vemos que o Apocalipse trata os inimigos de Deus, a totalidade aqui, como 3 grandes animais. A besta, o falso profeta e o dragão. E uma pessoa até me escreveu assim, Tiago, a besta da terra, ela nem é destruída, porque o lago de fogo só destrói a besta que sai do mar, o falso profeta e o dragão. É que o falso profeta e a besta que se levanta da terra representam o mesmo personagem. A besta que se levanta da terra, ela até faz descer fogo do céu. Ela até faz descer fogo do céu. Lembra lá da história de Elias, quando os falsos profetas, os profetas de Baal, não conseguiram fazer fogo do céu?
Então essa é a ideia, ele faz até descer fogo do céu. É dito também que o falso profeta ele seduz, então daria para você fazer uma comparação entre o falso profeta e Apocalipse 13, versos 11 em diante. Então o falso profeta representa os Estados Unidos, é a besta que se levanta da terra, né? O dragão representa o diabo. E a besta de Apocalipse 13, 1 é um animal complexo. Ela representa vários poderes. E como ela tem 7 cabeças e 10 chifres, cada cabeça que está governando em um determinado tempo, naquele momento, aquela cabeça representa a besta. Como assim? No vídeo passado, eu mostrei que a besta de Apocalipse 13 possui boca de leão, pés de urso, semelhante a um leopardo, corpo de leopardo, e tem os 10 chifres, ou seja, ela tem característica dos 4 animais lá em Daniel 7. Então, lá em Daniel 7, nós temos 7 cabeças, uma cabeça do leão, uma cabeça do urso, 4 cabeças do leopardo e uma cabeça do animal terrível e espantoso. Então nós temos uma identificação textual. Aqui na profecia, eu estou pretendendo deixar as coisas bem objetivas, ok? Por isso que eu estou utilizando o próprio texto. Lá eu expliquei com mais tranquilidade. Então, uma cabeça é Babilônia. Quando aquela cabeça estava governando, lá na época de Babilônia, a besta era a Babilônia. Quando a cabeça da Medo-Pérsia, que é a cabeça do urso, ela estava governando, a besta era a Medo-Pérsia. Então a besta, ela é multifacetada, ela tem 7 cabeças. Ela, né, em cada momento da história, é uma cabeça que controla a besta. Só que uma dessas cabeças foi ferida de morte. Então, enquanto essa cabeça estava ferida de morte, isso deu espaço para outro poder, ali os chifres, governarem, assumirem o controle da besta naquele momento. Então é isso que eu gostaria de, né, explicar melhor. Então, a besta de Apocalipse 11, verso 7. Quando tiverem então concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo. Quando fala a besta, e no grego você também tem o artigo a besta, quer dizer que essa é uma besta identificada. Ela já está identificada no livro do Apocalipse. Não, aqui em Apocalipse 11 não foi dito uma besta. Aqui é dito a besta. Então precisamos procurar aqui no livro do Apocalipse quem é essa besta. Será que ela é o dragão? Não parece ser o dragão. Ela também não se identifica com o falso profeta, mas ela se identifica com a besta de Apocalipse 17. Quer ver só como é que é? Olha só. Apocalipse 11, verso 7. Quando tiverem então concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo. Então essa besta aqui do capítulo 11, ela surge do abismo. Lá em Apocalipse 17, é dito assim, ó, Apocalipse 17, 8. A besta que viste, era e não é, está para emergir do abismo. Perceba, lá em Apocalipse 11, a besta emerge do abismo. E aqui em Apocalipse 17, Deus falou para João, olha, ela vai emergir do abismo. Então você já tem uma identificação da besta do capítulo 11 com a besta do capítulo 17. Agora, aqui no capítulo 17, dir-te-ei o mistério da mulher e da besta, que tem 7 cabeças e os 10 chifres. Então, essa besta do capítulo 17 também sobe do abismo. O Antigo Testamento associa abismo a lugar de muitas águas também. Existem vários textos. Essas muitas águas, essa besta aqui das 7 cabeças e dos 10 chifres, nós podemos compará-la com a besta do capítulo 13. Capítulo 13, verso 1. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças. Então, eu estou demonstrando aqui, pela leitura dos textos, sem que eu tenha de fazer raciocínios extras, que lá em Apocalipse 11 a besta é do abismo, Apocalipse 17 a besta é do abismo, Apocalipse 17 a besta tem 7 cabeças e 10 chifres, Apocalipse 13 a besta tem 7 cabeças e 10 chifres. Então, a besta identificada em Apocalipse 11
é esse animal complexo que é representado ao longo da história por poderes diferentes. Ele é capaz de conter ali diversos reinos. Uma cabeça, quando era a cabeça da Medopérsia, então a besta era a Medopérsia. Quando era a cabeça de Roma, Roma era a besta. Agora, uma de suas cabeças foi ferida de morte, o que deu espaço para um dos chifres, que são ali subalternos, assumirem o protagonismo. Ou seja, quando a besta é ferida de morte durante a Revolução Francesa, a França assume o protagonismo. Napoleão conquistou quase toda a Europa, era um poder terrível aquilo ali. Só que depois que a besta recupera-se da ferida, né, a França já não tem o seu protagonismo. Então vemos o certo protagonismo da besta que a identifica com o papado. Então estou alinhado aqui à interpretação tradicional adventista, ao comentário bíblico adventista, à exposição da lição. Eu só quis fazer, né, esta exposição para retirar alguma dúvida que porventura tenha ficado com alguém. Vamos para a nossa lição? A lição vai falar sobre a reforma na Europa. E muitas vezes nós não sabemos sobre a reforma. Eu quero dar aqui uma oportunidade de você estudar sobre isso aqui. Isso aqui é um livro infanto-juvenil para jovens e adolescentes, mas é um livro para adultos também que não conhecem a história da reforma. Às vezes vamos lendo aqui o livro do Grande Conflito. Quando chegamos no meio do livro que fala sobre a história da reforma, aí nós desistimos. Então eu gostaria de recomendar, temos de investir nos nossos filhos, temos de investir nas nossas gerações. Esse livro aqui, não fomos nós da editora Luz do Mundo que publicamos, então né, nós revendemos e nós conseguimos com a editora que publica esse livro um valor especial. Por isso o livro estará em promoção até o final do mês de maio. O livro está com 15% de desconto, né? O preço do livro cai mais de R$10. Então aproveite lá, invista no seu filho. Às vezes compramos tantas coisas que é o mesmo valor do livro e que duram só um dia. Um lanche, um sorvete, um brinquedo que logo quebra. Agora esse livro aqui ele pode durar 30 anos, 50 anos na sua casa. Eu tenho muitos livros que eram do meu avô. Inclusive essa Bíblia. Ela era do meu bisavô. Ele era o pai da minha avó. E a Bíblia está comigo até hoje. A Bíblia era dele. Então, invista no seu filho. Às vezes eles consomem tantas telas. Aqui você tem algo para dar, para substituir o celular. Algo para ler com ele no sábado à tarde, na sexta-feira à noite. História dos reformadores. Ó, eu vou ler. Tem 10 histórias aqui dentro. George Wishart. Quem foi? William Tyndale, a lição falou dele. John Knox, a lição falou dele. John Hus, a lição falou dele. Martinho Lutero, a lição também falou sobre isso. Felipe Melanchthon, João Calvino, a lição falou sobre todos esses. A Rainha Margarida, Princesa Renata, que talvez vocês não conhecem, e o Almirante Coligny. Então são histórias muito gostosas, aproveite ali, editoraluzdomundo.com.br. Você vai encontrar vários outros materiais para crianças, porque como nós temos 3 filhos, nós também temos preocupações com as nossas crianças. Crianças gostam de história. Crianças precisam de histórias boas. Não podem ser histórias da carochinha, histórias inventadas, literatura brasileira que tem tanta traição, pornografia, crime, assassinato. Você não deseja que seu filho seja um pregador? Quem sabe ele possa ser o próximo reformador, alguém que vai receber a chuva serôdia e que vai se inspirar desde cedo nesses grandes homens. Aquilo que você prepara para o seu filho hoje é o caminho para onde você está conduzindo ele no futuro, tá bom? Vamos então para a nossa lição, motivados pela esperança. Nós estamos estudando ao longo das semanas a história da igreja cristã pela perspectiva espiritual, pelo que está acontecendo nos bastidores, à luz das profecias de tempo de Daniel e Apocalipse. E é por isso que nós sempre estamos fazendo uma linha do tempo, estamos sempre recapitulando a cronologia dos eventos, não apenas para ficar didático, mas para que você compreenda o fluxo dos acontecimentos. Então vamos dar uma olhadinha. Temos aqui a nossa linha do tempo, século I.
A igreja cristã foi instituída após a morte de Jesus. Jerusalém foi destruída e agora quem seria o representante de Deus na terra? A igreja cristã. Essa igreja era pura e no século II e no século III ela foi duramente perseguida pelo Império Romano. Porém, nos séculos IV e V, essa igreja começou a perder a pureza, se envolveu com os negócios do Estado, foi favorecida pelo governo, e isso conduziu aos 1260 anos de apostasia da supremacia papal, que durou do século VI até o século XVIII. Tiago, por que é que nós estamos recapitulando isso daqui? Bem, primeiro que precisamos aprender a história da igreja cristã. Você precisa compreender o fluxo dos acontecimentos históricos e se localizar no tempo. É importante que você entenda o cumprimento histórico, o desenrolar dos eventos históricos, para compreender os cumprimentos proféticos também. Então, o que o livro Grande Conflito está fazendo? Está mostrando como a igreja cristã substitui Israel no seu papel de representante de Deus na terra, não é mesmo? Como que essa igreja começou gloriosa, triunfante e pura, como ela se apostatou e agora como que essa verdade foi sendo restaurada. E a verdade foi sendo restaurada na Reforma, a cada década uma verdade era levantada, um aspecto novo era praticado, só que isso foi levando muito tempo. Foram 1260 anos de trevas. Tirar toda essa sujeira de cima do texto bíblico não foi fácil, mas com o tempo as verdades foram sendo resgatadas. E o livro Grande Conflito vai mostrar como o bastão da verdade que estava com os judeus foi passado à igreja cristã primitiva. Apesar da apostasia, houve um povo fiel no deserto, a igreja no deserto. E esse povo preservou as escrituras, preservou muitas verdades, como a verdade do sábado, por exemplo. E esse bastão, ele da reforma protestante, foi passado para o movimento adventista. E hoje a igreja adventista é o povo remanescente da profecia de Apocalipse 12:17. Irou-se o dragão contra a mulher e foi fazer guerra aos restantes, ao remanescente da sua descendência. Quem? Aqueles que guardam os mandamentos de Deus. E tem um profeta, que é o testemunho de Jesus. O testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Apocalipse 19:10. Então, o livro Grande Conflito está contando a história da igreja cristã e busca legitimar na história e no cumprimento profético, ele busca legitimar o movimento adventista como um movimento profético que cumpre os requisitos exigidos por Apocalipse capítulo 12 e Apocalipse capítulo 14. Então saímos lá de Jerusalém e vamos desaguar no movimento adventista. E por isso vamos mostrando ao longo da história como a verdade foi, de certo modo, escondida, mas de certo modo, por outra perspectiva, preservada, e a partir da Reforma Protestante um grande movimento de restauração da verdade. E hoje vamos chegar até a verdade da volta de Jesus. Veja quantas verdades foram sendo levantadas ali com Wycliffe, né? A palavra de Deus na língua do povo, com John Hus e Jerônimo, o sacerdócio de todos os santos. Podemos nos achegar a Deus em oração, não precisamos de um mediador terrestre. O nosso mediador é o próprio Jesus Cristo, é o nosso sumo sacerdote. E aí vem Lutero e Calvino com a justificação pela fé. Jesus nos declara justos sem que necessitemos praticar os sacramentos. Então eles deram ênfase aqui na justiça pela fé. E depois nós temos os anabatistas que trazem a ideia do batismo na idade adulta. Depois nós temos John Wesley, que enfatiza
a verdade da santificação também, né, como a santificação fazendo parte da justificação. E depois de John Wesley, nós chegamos em Guilherme Miller, que vai, né, falar sobre a iminente volta de Jesus. E assim que a verdade, de certo modo, foi preservada, e apesar de compurcada, né, apesar de enlameada, apesar de maltratada, essa verdade preservou e chegou até nós. A verdade chegou até você. E agora, cheio de esperança, motivado pela esperança, você vai entender isso daqui. E por isso eu estou fazendo a linha do tempo. Vamos olhar de forma mais atenta o período de 1260 anos. Ele começou em 538 e ele terminou em 1798. Eu destaco aqui o grande cisma do Oriente. E nesse período que se seguiu, muitas perseguições aos albigenses, valdenses, hussitas, anabatistas. Mas John Wycliffe, em 1350, trabalha na sua tradução da Bíblia. Joe Hus e Jerônimo morrem em 1415. Lutero, Zwinglio, Tyndale, Calvino, eles tomam a tocha da verdade e proclamam a justiça de Deus pela fé. E tivemos mais perseguições na França, os huguenotes, os protestantes na França. E o marco que estudamos na semana passada, o massacre de São Bartolomeu em 1572. Nós temos aqui também Menos Simons, ou Menos Simons. Ele foi um anabatista que se destacou bastante. Haviam vários grupos de anabatista, e ele era um anabatista pacifista. E ele fundou, então, um movimento que é conhecido como os Menonitas. Os anabatistas, eles são importantes para a compreensão do adventismo, por causa do seu viés restauracionista. Como assim, Tiago? Os demais, a maioria dos reformadores, os grandes reformadores, Lutero, Calvino, Zwinglio e tantos outros ali, eles achavam que era preciso voltar ao princípio do cristianismo. E o princípio do cristianismo para eles era o século V, ali antes da grande apostasia, né, aos dias de Agostinho de Hipona. E eles procuraram voltar até aquela época. Porém, continuaram com muitos erros que já existiam na época de Agostinho. Muita filosofia misturada com o estudo da Bíblia. Os anabatistas falaram, não, peraí, existem muitos erros aqui, credos e confissões. Olha, nós temos que voltar para a igreja do Novo Testamento. Os anabatistas disseram, precisamos restaurar a igreja não apenas até o século IV, V, V, vamos restaurar até o século I. Nosso credo será o Novo Testamento. Então essa característica de realmente praticar o sola escritura, não as tradições e uso da filosofia escolástica, mas é como os grandes reformadores proclamaram, mas estava ali cheio de filosofia. Os menonitas, os anabatistas falaram, precisamos voltar até o século I, até a igreja do Novo Testamento. Por isso eles são chamados de reformadores radicais. Outro ponto importante que eu não contei ainda é a reforma na Inglaterra, o que deu origem ali à igreja anglicana. Quando você vai lendo o Grande Conflito, os capítulos são mais ou menos assim. A reforma na Alemanha, a reforma na França, a reforma na Suíça, a reforma nos Países Baixos, a reforma na Inglaterra, a Europa desperta. Então ela vai contando como, né, ali os países vão se abrindo para a reforma. Agora, na Inglaterra a coisa não foi tão bonita. Por que não foi tão bonita? Vamos ver aqui, ó. Em 1534, Henrique VIII se separou da Igreja Católica Apostólica Romana, formando a Igreja Anglicana, a Igreja da Inglaterra. Como que foi isso? Ele queria se divorciar de Catarina de Aragão e a igreja não era favorável. E ele falou, olha, quem manda nesse negócio aqui sou eu vou formar minha própria igreja e eu serei o líder dessa igreja aqui, a Igreja da Inglaterra, e na minha igreja pode se divorciar e casar de novo. E ele vai e se casa com Ana Bolena. Então, Igreja Anglicana. Agora veja, a motivação do rei era estritamente política, dos seus próprios interesses. Então meio que só trocou a placa. A prática da igreja, os rituais, permaneceu
quase a mesma coisa, né? A reforma luterana e calvinista havia mudado muitas coisas, né? Mas na igreja anglicana não mudou muita coisa. Então, ali dentro da Inglaterra, os calvinistas que estavam na Inglaterra, eles são chamados de puritanos. Eles entraram numa briga, não, precisamos reformar a igreja, precisamos reformar a igreja. E ali dentro da Inglaterra surgiu um outro grupo, os chamados peregrinos. Eles falaram, olha, não dá para reformar, não. Temos que fazer outra igreja, é construir do zero. Isso aqui de igreja da Inglaterra, isso aqui está tudo misturado com o Estado, precisamos de uma outra igreja. Por isso os peregrinos são chamados de os dissidentes, né? Os separatistas. Então veja só, em 1620, os peregrinos fugiram para os Estados Unidos, a bordo do Mayflower, aquele navio que sai lá da Inglaterra e chega até Massachusetts. E ali eles vão formar uma igreja sem papa e um estado sem rei. Veja só os ideais dele. A igreja, né, de certo modo, será separada do Estado e não haverá um poder dominante dentro da igreja. Então esse foi o plano. E com o passar do tempo, os luteranos fugiram para os Estados Unidos, os presbiterianos, puritanos, né, e vários grupos religiosos que não estavam felizes na Europa, ou melhor, estavam sendo perseguidos, eles vão fugindo para os Estados Unidos. E eu destaco aqui também o início do movimento metodista em 1744 com os irmãos Wesley. Quem eram os Wesley? Eles eram anglicanos, eles eram da igreja da Inglaterra. Esse detalhe às vezes dá um nó, mas estou mastigando aqui para vocês. E eles até vão ser missionários nos Estados Unidos, na Geórgia, eles voltam, é um fracasso terrível. E quando John Wesley volta, ele vai a uma igreja e lá estavam lendo a introdução de Lutero à carta aos Romanos. Ele diz que o seu coração ficou aquecido e a partir dali ele teve uma transformação na sua vida. Então, dentro da igreja anglicana, eles começaram um grupo, que era o grupo dos metodistas, mas era um grupo dentro da igreja anglicana. E ele queria pregar nas igrejas, ele pregava e os pastores, né, iam expulsando ele, até que ele não podia pregar em mais nenhuma igreja na Inglaterra. O que foi que ele fez? Começou a pregar ao ar livre. E milhares de pessoas se reuniam debaixo das árvores nos campos para ouvir a pregação de John Wesley. E seu irmão compôs muitos hinos. E o metodismo, ele foi para os Estados Unidos. E nos Estados Unidos ele meio que se separou da igreja anglicana para formar uma igreja independente. E depois lá na Inglaterra também, eles se separam da igreja anglicana. Agora, antes de 1798, olha o que acontece aqui. 1755, o grande terremoto de Lisboa, e depois 1780, o dia escuro. Esses dois eventos foram preditos por Jesus em Mateus capítulo 24. Esses dois eventos também são importantíssimos. Eles aparecem em Apocalipse na abertura do 6º selo. Apocalipse 6:12. Vi quando o Cordeiro abriu o 6º selo e sobreveio grande terremoto. 1755, o terremoto de Lisboa. O sol se tornou negro como saco de crina, a lua toda como sangue. 1780, o dia escuro. No mesmo dia que ficou escuro, a lua ficou vermelha da cor do sangue. Isso acontece um pouco antes do término dos 1260 anos, antes da prisão do Papa Pio, do Papa Pio VI. Então, alguns anos ali, 1755, algumas décadas antes, depois o dia escuro, alguns anos antes da Revolução Francesa, antes da besta que sobe do abismo. Olha quantos eventos proféticos aqui, encaixados uns nos outros, concatenados. Vamos dar uma olhada aqui no nosso mapa. A Reforma Protestante, ela aconteceu na parte superior da Europa, ali onde o quadro está marcando. No norte da Europa, as nações mais ao sul, como Portugal, Espanha, Itália, elas eram nações muito católicas. A própria França, que teve um momento ali, mas ela não aderiu
a reforma protestante de maneira forte e vigorosa, né? Então, essas nações ficaram mais próximas do papado. A França não, que depois vocês sabem o que aconteceu, explicamos na semana passada. Então a reforma ficou mais nos países ao norte da Europa, Inglaterra, Irlanda, Alemanha, Holanda, a Suécia, Suíça, Noruega. Então vamos lá. Vamos ver mais de perto a Europa, onde estavam os peregrinos, que fizeram um plano. Vamos atravessar o Atlântico e fugir para os Estados Unidos. Esse oceano todo é muita água, ninguém vai atrás de nós. Lá nos Estados Unidos quase não existe gente, o povo está lutando para sobreviver, cheio de índios, muita terra barata. É lá que nós vamos para praticar a nossa religião em paz. Vamos fundar um novo estado, um novo mundo, uma igreja sem papa e um país sem rei, todos seremos iguais. Olha quantos sonhos. Então, eles pegaram seu barquinho, o Mayflower, e olha só, navegaram através do Atlântico e chegaram lá na Baía de Massachusetts. E lá eles iniciaram uma colônia. Coitados, sofreram tanto. Só na viagem morreram acho que metade das pessoas. Pegaram um inverno muito rigoroso, muitos depois estavam lá, morreram. Foram dias difíceis, mas eles perseveraram e triunfaram, não é mesmo? Então, olha o que acontece aqui em Portugal. O terremoto de Lisboa atingindo o território da besta que sai do mar. Veja só, o terremoto de Lisboa não atingiu um país que havia se rebelado contra o papado. Não atingiu um país protestante. Atingiu um dos países mais fiéis ao papado, Portugal. E o terremoto foi no dia de Todos os Santos, quando todas as igrejas estavam lotadas. Então a terra tremeu, lá em Portugal boa parte do porto desmoronou, as pessoas correram para ver o que é. O mar recuava, aí de repente veio um maremoto, um tsunami, engoliu todas as pessoas que estavam ali na beira-mar, no porto, no pier, e depois seguiu-se um grande incêndio. As pessoas disseram que as igrejas ruíram, mas os bordéis e as casas de prazer ficaram de pé. Isso assustou a Europa. Por quê? Se o Papa tem conexão com Deus, por que o terremoto não aconteceu em um país protestante e rebelde? Por que aconteceu em Portugal? Por que em um dia, em um feriado sagrado? Por que quando os fiéis estavam nas igrejas? Por que as igrejas caíram e os bordéis ficaram de pé? Isso gerou uma desconfiança tremenda. E ali você vê quantos eventos em sucessão. Depois você vai ter aqui agora no Novo Mundo o dia escuro, a lua vermelha como sangue. Então, ao passo que um terremoto avassalador na Europa, no território da besta que sai do mar, agora na besta que se levanta da terra, um sinal maravilhoso. Demonstrando, querendo dizer que o eixo de poder estava se deslocando. A besta que se levantou do mar, das águas, estava para receber uma ferida, ao passo que a besta que se levanta da terra estava o quê? Estava ressurgindo, não. Estava surgindo, estava se levantando. Tudo isso é muito significativo. Tudo isso é muito significativo. Um tempo depois, o que acontece com o papado? Ele é preso e depois Napoleão conquista a Europa inteira e as pessoas ficaram alarmadas com isso. E o que elas fizeram? Foram estudar a Bíblia, porque elas falaram, isso não pode ser por acaso, isso é um cumprimento profético. Isso, fervilhou em toda a Europa, era a notícia do momento. Eu quero citar aqui o livro do professor João Antônio Rodrigues Alves. O livro que eu quero citar aqui é O Juízo Investigativo Pré-Advento. Eu vou citar alguns trechos do primeiro capítulo. O professor João Antônio tem um livro sobre Daniel. Eu já mostrei o livro aqui, Então vocês já conhecem ele. Esse aqui é um outro livro dele, que eu já tinha mais antigo. E quero mandar aqui, professor João, um abraço para o senhor. O livro está até com uma dedicatória. Vamos ver o que ele
traçou, que é interessante para compreendermos esse processo histórico. Considera-se que a Revolução Francesa foi diretamente responsável pelo reavivamento do interesse profético e também por conduzir a Igreja Protestante de regresso às profecias. Lembre-se que a Igreja de Sardes, lá em Apocalipse, representa o período do protestantismo. E o que é dito à Igreja de Sardes? Tem nome de quem vive, porém estás morto. E aqui, na parte de sábado, a lição diz assim, ó: depois que a reforma na Europa naufragou e foi dificultada por divisões e conflitos, o protestantismo criou raízes no Novo Mundo, no território que se tornaria os Estados Unidos. Só que a lição em 3 linhas avançou muito rapidamente na história. Eu acho que essa lição deveria ser dividida em 2 trimestres, talvez até 3 trimestres. Porque aqui, ó, semana passada tivemos que ler 5 capítulos de um grande conflito. E agora precisamos ler o 18, 19, 20 e 21. 4 capítulos. São capítulos pesados, aqui tem muita informação. Então, eu estou fazendo esse suplemento histórico para contar o que aconteceu da Revolução Francesa até chegarmos em Guilherme Miller. Porque às vezes, quando simplificamos os processos históricos na igreja, aqueles irmãos ficam assim, mas será? Isso aqui parece que foi tão montado, né? Isso aqui parece que é um negócio criado para dizer que é profecia, não é profecia coisa nenhuma. Então eu estou querendo dar os detalhes. Eu estou querendo mostrar na história e nos eventos que não é coisa secreta, de sociedade secreta, de teoria da conspiração. É do amigo meu que viu um documento em um site de internet, o blog e Madame Blavatsky. Isso aqui são eventos que você abre em qualquer enciclopédia e consegue comprovar. Tem nada de secreto. Isso aqui é história mundial. Estudo de profecia é assim. Não existe nada misterioso. É apenas o texto bíblico, né, mostrando o que aconteceria. E a gente identifica na história o cumprimento profético. Muito do que existe hoje aí, que se diz estudo de profecia, não é estudo de profecia. Infelizmente, é teoria da conspiração. É ficar vendo notícia da internet que não tem a ver com o que acontece no texto bíblico. O que você precisa saber explicar é esse processo histórico aqui. E eu quero mostrar aqui alguns parágrafos do livro do professor João Antônio, porque ele vai falar que não é um negócio que estava na cabeça de Miller. Muitos e muitos e muitos pesquisadores estudiosos estavam atentos a esse cumprimento profético. Eu quero aqui ampliar o quadro que você tinha até hoje, que só estava ali o Guilherme Miller, o único no mundo que estava estudando, e falar, não, era uma multidão de pessoas, eram muitos teólogos e estudiosos que estavam olhando o livro de Daniel. O movimento adventista não é algo isolado, separado, não. É um movimento mundial. Preste atenção. Considera-se que a Revolução Francesa foi diretamente responsável pelo reavivamento do interesse profético e também por conduzir a Igreja Protestante de regresso às profecias. A Igreja Protestante, ela começou bem, mas depois ela se acomodou e ficou muito na filosofia ali, não avançou mais. E aí, esses acontecimentos chacoalharam a Igreja Protestante para que ela investigasse os livros de Daniel e Apocalipse. A prisão do Papa Pio VI em 1798 foi interpretada como cumprimento dos 3 tempos e meio de Daniel 7:25 e os 42 meses de Apocalipse 13. Foi interpretada pelos adventistas, Tiago? Não, nem havia adventistas naquela época. Foi interpretada pelos protestantes, por várias igrejas de então. Desde então, vários autores fizeram referência aos eventos da década de 1790, a Revolução Francesa, particularmente ao ano de 1798, como de especial significado para as profecias. Pode-se mencionar Edward King, o mais explícito de todos os expositores de profecia, em reconhecer o final dos 1260 anos. Nesta mesma linha continuaram Richard Valpy, Francis Rackham, Charles Daubeny, David Simpson e Joseph Galloway. Você vê ali as datas quando eles nasceram e morreram. Você consegue situar
ali nos seus últimos anos de vida, quando é que eles viveram. Então isso aqui é início dos anos 1800, final do século XVIII, início do século XIX, o século mais importante da história. Né? Procure aí na internet alguma coisa sobre o que eu estou falando aqui. O século XIX, o século mais importante dos últimos séculos que tivemos. Né? O cumprimento das profecias passadas também proporcionava segurança aos estudiosos com relação ao cumprimento daquelas que ainda não estavam cumpridas. Com a convicção de que a profecia dos 1260 anos se havia cumprido tão fielmente, não é de se admirar que os expositores de variadas tendências se lançassem à tarefa de interpretar outros símbolos proféticos. Isso explica a quantidade de literatura relacionada com a interpretação profética publicada por teólogos e pregadores de variadas confissões religiosas. Como expressou Sandin, a identificação dos eventos da década de 1790 com aqueles profetizados em Daniel 7 e Apocalipse 13 proporcionou aos comentaristas bíblicos uma pedra de roseta profética. Isso aqui é importante. Quem ainda mantém o historicismo, a interpretação historicista nos dias de hoje, é a Igreja Adventista. A maioria do protestantismo aí abandonou completamente a interpretação historicista. Eles estão ali, foram enredados pelo preterismo ou pelo futurismo. Agora, ouçam bem, meus amigos, nada disso quem começou foi Igreja Adventista. A interpretação historicista é fruto de pesquisa de muitos estudiosos protestantes, tanto na Europa, principalmente na Inglaterra e também nos Estados Unidos. Esse foi o período ali do Manuel Lacunza, esse foi o período do Joseph Wolff. Formaram-se muitos grupos de estudo. Quem identifica os 1260 anos como período de supremacia papal são os protestantes. A Igreja Adventista aparece lá na frente, né? Muitas décadas depois disso daí. Então, não é algo, um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, 42 meses. Isso não é uma interpretação particular da Igreja Adventista. A Igreja Adventista herda essas interpretações das igrejas protestantes, que hoje acabaram baixando muito o seu padrão e abandonaram essa interpretação, infelizmente, e se afeiçoaram aí por algumas interpretações que não fazem o menor sentido. Mas nós herdamos isso dessa época. Então, não pense que a Igreja Adventista que inventou tudo isso. Não, isso vem do cristianismo como um todo. Temos que lembrar que as igrejas protestantes foram levantadas por Deus. E até essa época, elas eram as legítimas representantes de Deus na Terra. Então, quando eles compreenderam os 1260 anos, segundo esse texto aqui, eles falaram, opa, princípio de ano, olha, princípio de ano, começa aqui, termina aqui. Se a gente matou essa daqui, essa aqui encaixou, vamos estudar outras. Então, o cumprimento dos 1260 anos é o primeiro período destravado, é o primeiro período que eles entendem, opa, isso aqui não pode ser qualquer coisa, é grande terremoto, é dia escuro, é Revolução Francesa, que eu expliquei a loucura que foi aquilo ali, prisão do Papa. Isso aqui é algo sobrenatural. Isso aqui é alguma coisa, algum cumprimento. Encontramos o cumprimento disso aqui. Vamos tentar destravar outros? Qual outro que tem? Tem os 1290, tem os 1335 dias. Existem as 2300 tardes e manhãs. E eles então, a partir de como eles entenderam que funcionava o princípio de ano, dos 1260 anos, eles foram buscar destravar o restante dos períodos proféticos. O livro de Daniel foi aberto nesse período, após 1798. Daqui a pouco eu volto nesse tópico. A aplicação da hermenêutica historicista aos livros de Daniel e Apocalipse resultou em uma ênfase no pronto regresso de Jesus. No que? Volta de Jesus iminente. O estudo ali dos 1260 anos acendeu uma luz vermelha de todo tamanho na cabeça dos protestantes, falando assim, Jesus está perto de voltar. E a evidência desta renovação se manifestou na criação de sociedades para o estudo das profecias. Esse estudo
né? Esse reavivamento profético se manifestou em que mais? Na publicação de revistas de exposição profética e também em uma imensa bibliografia de estudos proféticos, publicada na primeira metade do século XIX. E, Tiago, quais foram as sociedades de estudo bíblico que surgiram? Continental Society for the Diffusion of Religious Knowledge, 1819, né? Sociedade Continental para a Difusão do Conhecimento Religioso. A outra ali, vou falar em português logo. Sociedade para a Investigação da Profecia, 1826. Depois, Edimburgo, Associação de Edimburgo para a Promoção do Estudo de Profecia. A outra, a Sociedade para a Investigação de Profecia. Essa estava em Londres. A última, a Sociedade de Londres para a Promoção do Cristianismo entre os Judeus. Veja que interessante isso aqui. Estava fervilhando, principalmente na Europa ali, principalmente em Londres. O estudo das profecias de Daniel e Apocalipse no protestantismo, e isso não começou com a Igreja Adventista. Eu repito, para demonstrar a legitimidade do movimento adventista, que herda isso do protestantismo. E às vezes muitas igrejas protestantes hoje querem atacar o adventismo, sendo que nós aprendemos com elas. Nós herdamos boa parte disso daqui, de maneira embrionária, dessa sociedade, de todo mundo que estava estudando isso. Então não foi um negócio lá na fazenda de Guilherme Miller. Isso aqui está envolvendo a proclamação da primeira mensagem angélica e foi um movimento mundial. Cito mais uma vez Manuel Lacunza, José Wolff, essas várias sociedades, todos aqueles nomes que eu citei no primeiro slide. Vamos lá. Também merecem ser destacadas as conferências proféticas de Aubrey Park, realizadas durante os anos de 1826 a 1830. As mesmas foram patrocinadas por Henry Drummond, banqueiro e membro da Câmara dos Comuns, cujo interesse por temas bíblicos se havia evidenciado por sua associação com a Continental Society e a London Society for Promoting Christianity Among the Jews. A tais conferências compareceu, abre aspas, cada erudito milenarista britânico de nota, e ofereceu a oportunidade para a estruturação do milenarismo britânico e para a consolidação de sua teologia. Durante as conferências, o programa contemplava o estudo de 3 temas principais. 1. Cronologia profética. 2. O segundo advento. 3. A restauração dos judeus. Preste atenção em algo aqui. Você pode perguntar, Tiago, mas já não acreditavam na volta de Jesus? Sim. Mas eles olhavam o Apocalipse, encontravam um período de 1000 anos e falavam assim, primeiramente haverá 1000 anos de paz na terra. A igreja vai reinar por 1000 anos. E só depois Jesus vai voltar. E o que as pessoas sentiam? Meu amigo, ainda tem que ter 1000 anos de paz. Eita, nós! Só depois Jesus vai voltar? Vou viver de qualquer jeito. E não volta tão cedo, pelo menos não volta enquanto eu estiver vivo, né? As pessoas colocavam a volta de Jesus pós-milênio, depois dos 1000 anos. E essas pessoas começaram a estudar e falaram, opa, não. A volta de Jesus é antes do milênio. E quando você coloca assim, volta de Jesus antes do milênio, não seja simplista. Olha quantas doutrinas isso aqui arrasta. Vai arrastar a ressurreição para antes do milênio. E vai começar a cutucar a ideia da não imortalidade da alma. Porque como é que é esse negócio de ressurreição? A volta de Jesus iminente, a ressurreição antes do milênio. E o milênio não vai ser como sempre se acreditou. Então, essas sociedades começaram a pregar a volta de Jesus. Mas qual a diferença? Volta de Jesus pré-milênio, antes do milênio. Entre as conclusões alcançadas nas conferências, podem se destacar 1. O segundo advento pré-milenial de Cristo. 2. O juízo vindouro sobre a cristandade. E 3. A iminência do segundo advento. Com respeito à iminência do advento, Sandin declara que alguns membros da conferência de Aubrey falaram confiantemente sobre o segundo advento, como ocorrendo em 1843 ou 1847, e que todos os participantes aguardavam o retorno de Cristo em mais uns poucos anos. Cabe destacar também que foi o elemento temporal da profecia de Daniel 8,14, o que atraiu a atenção para os anos de 1843, 1847.
Eu não sei se você ficou arrepiado ao descobrir essas coisas. Eu, às vezes, leio isso aqui e eu fico arrepiado de entender que a profecia não falha. A proclamação da primeira mensagem angélica, temei a Deus e dai-lhe glória, foi um movimento mundial, assim como a profecia disse que seria, dizendo em grande voz, um movimento mundial. Feita essa introdução, esse suplemento histórico, quem não gostar, quem não quiser assistir, pode pular para esse ponto aqui, viu? E nós vamos entender o que eles estavam entendendo na época sobre a volta de Jesus. Eu precisava fazer essa passagem da Revolução Francesa até a pregação da volta de Jesus, não só lá com Guilherme Miller, mas na Europa, nos Estados Unidos, no Oriente, com Manuel Lacunzo, acho que na América do Sul. Então vamos lá. Domingo, a promessa de seu retorno. Os reformadores protestantes e os peregrinos, que partiram para o Novo Mundo, almejavam a volta de Jesus. E vários reformadores esperavam a volta de Jesus. Por que as seguintes passagens bíblicas deram tanta esperança aos cristãos ao longo dos séculos? Primeiro, João 14, 1. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito. Mas o que Jesus nos fala? Vou preparar-vos um lugar. E quando eu voltar, vos levarei para mim mesmo, para que vocês estejam onde eu também estou. Vou preparar-vos um lugar, quero vocês junto comigo. Depois, 1 Tessalonicenses, nós seremos arrebatados juntamente com os mortos em Cristo. Vamos ler esse texto aqui também. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Então, por que as seguintes passagens da Bíblia deram tanta esperança? Porque elas falam que a morte não é o fim, não termina aqui. A história vai começar outra vez. Não acabou isso. Calma, não acabou. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará juntamente em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra isto, nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Os que dormem não ficarão esquecidos na sepultura, não, vai todo mundo junto para o céu. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. A volta de Jesus ela vai atrair outras doutrinas, a ressurreição. Depois nós, os vivos que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Qual é a esperança? Consolai-vos uns aos outros com estas palavras. E o texto de Tito, a graça se manifestou salvadora a todos os homens, habilitando para que nós não vivamos mais segundo as paixões deste mundo, segundo as nossas concupiscências, mas a graça nos salva e nos habilita a viver justamente. Para quê? Para aguardarmos a bendita esperança. Todos estão se preparando para a volta de Jesus. Vamos para a parte de segunda-feira. Aqui a lição fala que algumas pessoas compreenderam mal a volta de Jesus. Pensavam que Jesus voltaria após os 1000 anos. Os discípulos também compreenderam mal a volta de Jesus. Existe perigo de nós não entendermos sobre essa doutrina tão importante. Se até os discípulos se confundiram, nós, se não prestarmos atenção às Escrituras, podemos nos confundir também. De que modo o Senhor voltará? Atos 1, verso 9 a 11. Quando Jesus subiu ao céu e os discípulos foram acompanhando. E de repente ele sumiu. Estava ali, ó. Não, tô vendo. Não, mais pra cá. Não, sumiu. Aí, quando eles estavam olhando, alguém cutucou eles e falou assim: ei, o que vocês estão olhando? E eles olham assustados, né? Que eles estavam olhando para o céu. Eles não viram os anjos. Aí os anjos dão essa palavra profética. Este mesmo Jesus, que foi assunto ao céu, flutuando, virá do céu do mesmo modo que o viste subir. Então ele vem voando. Essa é a verdade. Apocalipse 1,7. Eis que vem sobre as nuvens e todo olho verá. Então todos perceberão. Não vai ser algo secreto, espiritual. Eu já percebi que muitas pessoas, às vezes você é adventista e não percebe, mas muitas pessoas têm dúvida
sobre como será a volta de Jesus. Alguns pensam assim, e se ele bater na minha casa, eu abro a porta e falo, oi, eu sou Jesus, voltei. Ou a pessoa, será que é uma pegadinha? Será que não é? E agora é Jesus ou não é? A Bíblia diz claramente, ele vem sobre as nuvens com todos os seus anjos, com forte clangor de trombeta, em glória e majestade, e todos verão. Ninguém vai ficar assim, eu estava na academia, eu nem vi Jesus, eu estava dormindo, nem vi a volta de Jesus, perdi. Não, a Bíblia diz que todo olho verá, até os distraídos, até os que estavam dormindo, vai dar um jeito. Assim como o relâmpago se mostra, se sai do Oriente e vai para o Ocidente, assim será a volta de Jesus. É o texto de Mateus 24. As pessoas lá da China, do Japão vão ver. Quem está na Europa, no Oriente Médio, na África também vai ver. E quem está aqui nas Américas também vai enxergar. Então, não sei como. Às vezes os irmãos querem perguntar, mas como? Eu não sei, eu só sei que vai acontecer. Quem está no Oriente vai ver e quem está no Ocidente também vai enxergar. Todo olho verá. Então a volta de Jesus será visível. Qual o sinal? Vem sobre as nuvens, não pisa nessa terra. Quem pisa nessa terra é o anticristo. E o texto de Mateus diz mais uma coisa. Os anjos reunirão os escolhidos dos 4 cantos da terra. Eu fico imaginando eu lá no meio da mata, no alto de uma montanha, junto com vocês, o povo ali que estava no Adventismo vivo, a gente estudando a Bíblia, numa angústia tremenda. Não se esqueça, uma angústia tremenda. E de repente vem um anjo voando e pega a gente pelo pescoço e sai voando, e os anjos vão reunir os escolhidos de Deus. Que maravilhoso. Tudo isso estava trazendo uma esperança, um alento no coração das pessoas que estavam estudando a Bíblia, e em especial de um homem chamado Guilherme Miller. E eu quero contar um pouco sobre a história de Guilherme Miller para vocês. Vamos voltar para os nossos slides. Esse é o esquema que nós montamos até agora, mas vamos fazer um zoom na parte final. Vamos retirar um pouco de informação, vamos trazer aqui esses dados para o início, os peregrinos fugindo, os irmãos Wesley, o movimento metodista. Por que eu enfatizei o movimento metodista? Porque a igreja adventista, ela vem do movimento metodista e de outras igrejas semelhantes aos anabatistas. Quais igrejas, Tiago? Conexão Cristã. Era a igreja lá de Tiago White e José Bates. Eles queriam voltar para a igreja do Novo Testamento. Era Bíblia, Bíblia e só Bíblia. E o metodismo, Ellen White era metodista. Então, nós temos essa confluência aqui dessa tradição anabatista e essa influência metodista. Por isso que eu deixei o metodismo aqui. É muito importante você saber disso. A igreja adventista, ela não vem daquela tradição reformada, Lutero e Calvino. Nós chamamos que aquela tradição reformada, ela vem com a ideia da predestinação, ela vem com uma carga filosófica muito grande. Então, nós vemos da linha Wesley arminiana, ou arminiana wesleyana metodista, que crê no livre arbítrio. Tudo bem? 1755 foi o terremoto de Lisboa. Aonde? Na Europa. Aí 1780 foi o dia escuro e a lua de sangue. Aonde? Nos Estados Unidos. E agora, 1798, terminam os 1260 anos. A prisão do Papa Pio VI. A cabeça que governava fica ferida e agora um dos chifres toma o protagonismo da besta naquele momento. Então, naquele momento, a besta era a França revolucionária. E ali Napoleão conquistando toda a Europa, o fim dos 1260 anos. Talvez eu e você nunca passamos por eventos de tão grande magnitude. Talvez o que nós presenciamos foi a queda do Muro de Berlim, eu não, porque era muito criança, e as Torres Gêmeas ali no ano de 2001, a queda das Torres Gêmeas, e a guerra da Ucrânia, hoje são eventos de maiores proporções, mas aquilo ali foi um terremoto, como dizem em Apocalipse 11, foi um terremoto no sentido figurado, tá bom? Então, fim dos 1260 anos. Agora, Daniel, a gente diz, vamos abrir em Daniel capítulo 12, a gente diz que 1798 é o tempo do fim. De onde veio isso? Isso aqui não é tradição adventista, isso está na Bíblia. Daniel, ele pergunta assim, Daniel, ele tem uma visão que fala sobre muitas maravilhas. Uma grande guerra, Miguel se levantando,
pessoas ressuscitando, e aí ele recebe uma ordem no verso 4. Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro. Até quando? O livro deveria ficar trancado até o tempo do fim. Muitos o esquadrinharão e o saber se multiplicará. Aí o Daniel, curioso, né? Eu, Daniel, olhei, e eis que estavam em pé outros dois, de uma banda do rio e outro da outra. E um deles disse ao homem vestido de linho: quando se cumprirão estas maravilhas? Quais maravilhas? A ressurreição dos mortos, imortalidade. Miguel se levantando, e o homem respondeu: isto seria depois de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. O período que nós já estudamos bastante. Verso 8. Eu ouvi, porém não entendi. Então eu disse: meu Senhor, quando será o fim dessas coisas? Eu estou doido para saber o fim da história, eu estou quase morrendo. Mas eu quero saber do último capítulo, eu quero saber como a história termina. E qual foi a resposta? Vai, Daniel. Essas palavras estão encerradas e seladas até o tempo do fim. Você não vai compreender o cumprimento profético. Está trancado, está travado. Essa parte do livro de Daniel, você tem que colocar um selo. Mas depois de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, nós chegamos em 1798. E aqui o selo do livro de Daniel é quebrado e o interesse mundial aflora para o estudo do livro de Daniel. As pessoas compreendem os 1260 dias. Por quê? Porque chegou o tempo do fim. Verso 4. Tu, porém, Daniel, encerra as palavras, tranca o livro. Até quando? Até o tempo do fim. E o tempo do fim será depois de 1260 anos. Chegou o tempo do fim, 1798. O selo é quebrado. Sociedades de estudos proféticos proliferam. E um homem nos Estados Unidos, Guilherme Miller, vai à guerra em 1812. Essa guerra foi travada entre Estados Unidos e Inglaterra. É conhecida como Guerra de 1812. E Guilherme Miller, ele não era um cristão devoto da Bíblia. Como muitos outros pais fundadores dos Estados Unidos, ele era deísta. Ele tinha dúvidas sobre a veracidade da Bíblia, mas acreditava em Deus. Deus deu um tapa, criou isso aqui, mas foi-se embora e estamos aqui sozinhos, não é? Cada um por si, Deus não está cuidando de todos, porque ele era deísta, né? E aí, eis que ele está na guerra. E ele vai enfrentar uma tropa de ingleses mais bem preparada, mais numerosa. E pela estatística, pela lógica, pela razão, eles iriam perder. Mas eles ganharam. E Guilherme Miller ficou: como pode? Nessa guerra, um morteiro explodiu perto de Guilherme Miller. 3 homens dele ficaram feridos. Um morreu. E não aconteceu nada com Miller. Ele volta da guerra, com tudo isso martelando em sua mente. Não deveríamos ganhar a guerra. Os Estados Unidos deveriam perder para a Inglaterra. Eu não deveria estar vivo. Eu deveria ser um homem morto. Não há explicação lógica, racional, naturalista para o fato de que eu estou vivo. Deus existe e Deus cuida de mim. Deus estava ali, os anjos dele estavam ao meu lado. Eu quero conhecer mais sobre esse Deus. Esses foram os dilemas. E ele então se aplica a estudar a Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse. Eu quero entender tudo, mas sem subjetivismo, sem malabarismo. Ele era um homem da razão. Vou começar com Gênesis 1, verso 1, e dentro da própria Bíblia eu vou encontrar um verso que explique outro verso. Se eu tiver dificuldade, dentro da própria Bíblia eu tenho que entender essa dificuldade. Eu não posso sobrepor o meu raciocínio ao raciocínio das Escrituras. Porque quando eu apliquei o meu raciocínio na guerra, os Estados Unidos deveriam ter perdido a guerra. Eu deveria estar morto, mas eu não morri, porque Deus ele está intervindo na história humana. E ele deu a Bíblia, a sua palavra, eu vou estudar isso. E ele foi estudando. Então, ele vai à guerra em 1812, e aqui em 1816 ele começa a estudar a Bíblia. E ele vai estudando a Bíblia até que ele chega em Daniel, capítulo 8, verso 14. Ele me disse: até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Então, quando Guilherme Miller chega aqui, veja aqui no quadro, você já tem as sociedades
de estudos proféticos ao redor do mundo, publicando revistas, publicando artigos, fazendo reuniões, né? E Guilherme Miller era mais um ali também estudando. Só que dentre os que estavam estudando, ele avançou muito. E ele acaba liderando um grande movimento nos Estados Unidos, do qual faziam parte todas as igrejas protestantes. Eram mais de 120 pregadores. Mas calma, ainda não chegamos lá. Aquele só estava estudando a Bíblia. E durante mais de 10 anos, ele foi decodificando os períodos proféticos, encaixando aqui, encaixando ali, montando o seu esquema. Mas ele se recusava a pregar. Ele tinha medo. Tinha vergonha de que quando ele começasse a pregar, as pessoas iriam ridicularizá-lo. As pessoas iriam dizer que ele era um fanático, um louco. E Deus estava insistindo que ele fosse pregar. Insistindo que ele fosse pregar. E olha o que estava acontecendo aqui na época. Albury Park, as conferências de Albury Park, em 1826 e 1830. E ali em 1831, não suportando a insistência do Espírito Santo para que ele fosse pregar o que Deus estava revelando para ele, durante o seu estudo da Bíblia, ele vai até um bosque, se ajoelha em oração. Ele fala: Senhor, eu vou pregar, mas só se alguém vir aqui me convidar. E quando ele chega em casa, seu sobrinho estava esperando. Seu sobrinho saiu a cavalo bem cedo naquela manhã, a mais de 30 quilômetros de distância. Então, quando o Guilherme Miller termina a sua oração, lá estava o seu sobrinho. Ele disse: papai está convidando o senhor para pregar no próximo culto. O pastor não poderá. Nós queremos saber as coisas incríveis que você tem descoberto na palavra de Deus. Aquilo foi muito forte para Guilherme Miller. Aquilo foi um golpe certeiro. Antes que ele saísse para orar, seu sobrinho já tinha sido enviado para convidá-lo. Ele aceitou. Como eu estava falando, um grande movimento surgiu após as pregações de Guilherme Miller. Ele começa a pregar aqui em 1831. E depois de alguns anos pregando em cidades do interior, Joshua Himes leva ele para os grandes centros, para as grandes igrejas afamadas. E ele prega nas grandes metrópoles dos Estados Unidos. Um grande movimento. Jesus Cristo está voltando. Prepara-te. E ele mostrava as evidências, os cumprimentos proféticos, os 1260 anos. E 2 anos depois de Guilherme Miller começar a pregação, o que acontece? A chuva de estrelas que aparece para nós na abertura do 6º selo, ali em Apocalipse, capítulo 6, verso 12. Quando o Cordeiro abriu o 6º selo, sobreveio que um grande terremoto, o sol se tornou negro, a lua como sangue. Verso 13. As estrelas do céu caíram pela terra, como a figueira, quando abalada por forte vento, deixa cair os seus figos verdes. Foram algumas noites ali. E existem quadros retratando a grandeza daquele momento. As pessoas falaram: não tem como, algo especial vai acontecer, Jesus Cristo vai voltar, só falta o verso 14 se completar, o céu vai se recolher como um pergaminho, os montes e ilhas serão movidos dos seus lugares, isso acontecerá em breve. E Guilherme Miller dizia que isso aconteceria ali, no início de 1844, a volta de Jesus, o início do milênio. Agora, eu quero mostrar para vocês como foi que Guilherme Miller chegou a essa conclusão de 1844. Veja aqui, leia Marcos, Gálatas e Romanos. O que esses versos nos dizem sobre o cronograma de Deus para o primeiro advento? Lá em Marcos diz que quando o tempo estava cumprido, o que Jesus saiu pregando? O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Lá em Gálatas diz assim: na plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido sob a lei, nascido de mulher. Olha, quando que Deus enviou seu filho? Na plenitude dos tempos. Quando os ponteiros cruzaram no relógio do céu, Jesus Cristo nasceu em Belém. Tudo faz parte de um calendário previamente estipulado por Deus.
E ali em Romanos 5:6 é dito que Cristo morreu a seu tempo, 27 de abril do ano 31. Claro que o evento é mais importante que a data, mas a data também é importante, como logo mais explicarei. Agora, pergunta 6. Leia Daniel 8,14. Que evento ocorreria no final dos 2.300 anos? A purificação do santuário celestial. Acompanhe comigo aqui. Até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Então, Guilherme Miller pegou um papel e desenhou ali um período de tempo que deveria durar 2.300 tardes e manhãs. Como os 1.260 anos ajudaram a mostrar o princípio de ano, né? Guilherme Miller ele também se baseou ali em números, 40 dias te dei, cada dia por um ano, né? Ezequiel também. Então, ele entendeu que essas 2.300 tardes e manhãs eram 2.300 dias proféticos, que representariam 2.300 anos. Raciocínio similar à profecia que já havia se cumprido. Os 42 meses, os 1.260 dias. Então ele falou, olha, eu só preciso achar o início desse período. Se eu achar o início do período, eu descobriria o fim, obviamente. É só adicionar 2.300 anos. E o santuário ser purificado. O santuário é a terra. Ser purificado é a volta de Jesus. Ele vai vir aqui pôr fogo nesses ímpios, consertar tudo. O santuário ser purificado é a volta de Jesus. Meus queridos irmãos, faça uma pausa aqui. Perceba como a verdade vai sendo restaurada aos poucos. Não é fácil. Esse esquema que herdamos hoje, ele foi trabalhado ao longo de décadas, ao longo de séculos. Essa firme plataforma sobre a qual os nossos pés estão firmados, ela é muito bem encaixada. Só que não foi fácil. Eles foram tentando, mexendo, mas chegaram em um ponto que veremos na semana que vem, que não se pode tirar nenhum alfinete sequer dessa plataforma. É uma firme plataforma. Conseguiram montar o quebra-cabeça. Mas Guilherme Miller estava no processo de montar o quebra-cabeça. Então ele falou, até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. No capítulo 8 de Daniel, não é nos dito quando começam os 2.300 anos. Só que no capítulo 9, Daniel pediu para o anjo explicar justamente a parte que ele não entendeu, que foi o período de tempo, os 2.300 dias. E o anjo chega para ele no capítulo 9 e fala assim, Daniel, desse período maior aí, 70 semanas foram cortadas e destinadas para o arrependimento de Israel. Então veja aqui, 70 semanas estão cortadas. Hatak, Daniel 9, 24. Cortadas da onde? Cortadas do período maior. E às 70 semanas, nós temos o ponto de início. É o verso 25. Veja lá. Desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém. A lição nos mostra que houve 3 decretos. Mas não é lição, não. Eu gosto de mostrar na Bíblia para que vocês não fiquem falando assim, isso é coisa da cabeça de pastor adventista, isso é coisa de Guilherme Miller. Não, quando nós vamos lá em Esdras, nós temos 3 decretos. Esdras, capítulo 6, verso 14. Os anciãos dos judeus iam edificando e prosperando em virtude do que profetizaram o profeta Ageu e Zacarias, filho de Ido. Edificaram a casa e a terminaram, segundo o mandado do Deus de Israel, segundo o decreto de Ciro, de Dario e de Artaxerxes, rei da Pérsia. Então, essa ordem para restaurar e edificar Jerusalém é composta por esses 3 decretos. Ciro permite o povo voltar. Depois, Dario mantém o decreto de Ciro. Porém, é apenas o decreto de Artaxerxes que concede uma certa autonomia para Jerusalém. Ele concede ouro para embelezar o templo e também permite que a lei religiosa seja aplicada. Então, o último decreto, ele aperfeiçoa o que faltava aos decretos de Ciro e Dario. Então, nós vamos começar a contar a ordem pelo decreto de Artaxerxes. Tudo bem? E eu já passo aqui a lição na parte de quinta-feira. Leia Esdras 7. Quando foi emitido o decreto para permitir que os cativos de Israel na Pérsia fossem libertados para reconstruir o templo? Na verdade, Ciro já os havia libertado.
É uma construção, a linguagem não está tão precisa aqui, né? Então, Esdras capítulo 7, verso 7. Também subiram a Jerusalém alguns dos filhos de Israel, dos sacerdotes, dos levitas, dos cantores, dos porteiros, dos servidores do templo. Esdras chegou a Jerusalém no 5º mês, no 7º ano deste rei. Então o decreto ele foi escrito antes da viagem de Esdras. Esdras pregou o decreto, levou 5 meses viajando, né, no lombo do animal, lá no deserto. Chegou no 5º mês em Jerusalém. Aí todo mundo já ficou sabendo do decreto. Não, amigo, não tinha Facebook, Instagram, YouTube naquela época, não. Esdras não chegou ali e fez uma live. Ele teve que esperar. Esperar quando? Esperar o povo se reunir. Quando o povo se reuniu, qual que era a próxima festa? Era o mês 7. Ele chegou no mês 5, aí esperou o mês 6. No mês 7, no início do mês 7, tem a festa da expiação, quando todo o povo se reúne para ouvir a lei. E ali Esdras, muito provavelmente, não temos essa parte aqui registrada, ele foi e deu, né, ciência a todos do decreto do rei. E aqui começa a contagem dos 2.300 anos. Por quê? Porque aqui também começa a contagem das 70 semanas. As 70 semanas eram destinadas ao arrependimento de Israel. Israel não se arrependeu, então Jerusalém é destruída. E agora a igreja cristã continua representando Deus na terra, o que antes estava a cargo dos judeus. É por isso que o grande conflito, o primeiro capítulo, começa com a destruição de Jerusalém. Estou repetindo para nós memorizarmos. Então, olha, pela datação, chegamos em 457, né, para o início das 70 semanas. Temos muitas evidências que favorecem essa data. Essa é uma data possível, mas não temos um argumento assim absoluto para dizer que é o 457. Porque o 7º ano de Artaxerxes existe uma pequena margem que ele pode ser o 458. Tiago, então é 457 ou 458? Quando nós adicionamos mais informações, nós vamos ver que 457, que já é uma data possível, ela vai se tornar a data correta. Qual é a informação? A data da morte de Jesus. Essa é a data mais importante do evento mais importante, não é mesmo? Mas essa é a data mais importante para a gente fixar o início e o fim desses períodos proféticos. A data da morte de Jesus é como uma parede, é como um prego numa parede. O prego está ali fixo. E o restante da profecia nós conseguimos calibrar pela data da morte de Jesus. A data da morte de Jesus, nós temos a mais absoluta certeza. 27 de abril do ano 31. Quando nós voltamos, então, um período para trás, que Jesus ele morreu na metade da última semana, das 70 semanas, né? Aqui, aqui na lição, na parte de sexta-feira, tem um gráfico explicando. Quando pegamos a data da morte de Jesus e voltamos, vemos que bate em 457. Então veja, arqueologicamente, o 7º ano de Artaxerxes ali, né, nós vamos estar ali entre o ano do decreto, para simplificar aqui para vocês, o ano que vai começar a contar o decreto. Ou é ali 458 ou 457. 457 é possível arqueologicamente, sim, mas por alguns detalhes, né, quando é que Artaxerxes ascende ao poder, porque o pai dele foi assassinado, uma bagunça tremenda, né? Nós vamos ser aqui muito justos, nós vamos ser muito respeitadores. 457, 458. Quem é que tira a prova dos 9? A data da crucifixão, a data da morte de Jesus vai confirmar o 457 e automaticamente confirma o fim do período dos 2.300 anos. Então, temos aqui o fim das 70 semanas no ano 34. Jesus é batizado no ano 27, ele é crucificado no ano 31 e as 70 semanas terminam no ano 34. Costumamos dizer com o apedrejamento de Estevão, quando a nação judaica ali insiste no erro e Deus falou, tá bom, agora vai para a destruição de Jerusalém. Então, chegamos à data proposta por Guilherme Miller, 1843 ou 1844. Leia Daniel 9:27. Como terminaria a profecia das 70 semanas? Ele faria uma firme aliança com muitos por uma semana, ele encerraria o sistema de sacrifícios e o templo e a cidade seriam destruídos. É o primeiro capítulo do livro Grande Conflito, para você entender a lógica da teologia aqui, né? Isso aqui você pode esquecer Ellen White como profeta. Eu falei no primeiro episódio
Nós cremos que Ellen White é profeta. Mas você pode analisar isso aqui como uma obra de teologia, né? Veja como ela está explicando a Bíblia, os textos da Bíblia e o cumprimento profético ao longo da história. Por isso que ela está começando com a destruição de Jerusalém. Ela não teve estudo nenhum, mas poderia ganhar, merecia ganhar um título de doutora, pós-doutora por essa obra. É melhor que tese de doutorado, que dissertação de muita gente, não é mesmo? Então, se você não quer ler o livro, né, achando que ela é profeta, você pode ler como uma explicação teológica. Mas nós acreditamos que Ellen White é mais que um teólogo. Ela recebeu o dom de profecia e essa é uma das características que identificam a igreja verdadeira no tempo do fim. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Meu querido amigo, o estudo de hoje, ele vai continuar na semana que vem. Chegamos ali naquela data, 1844, o que foi que aconteceu ali? Obviamente, Jesus não voltou. E as pessoas foram fortemente decepcionadas. Mas isso lançou mais luz na Bíblia, principalmente no livro de Hebreus e Levítico. Você percebe como o estudo da Bíblia não é uma coisa bobinha? Existem várias camadas. Camada das crianças, dos jovens, dos adolescentes, dos jovens, e você vai aprofundando as camadas. Camada dos adultos. E quem mais deveria saber da Bíblia são os de mais idade, porque tiveram mais tempo para estudar. Existem pessoas dentro da igreja com 4 anos, podiam ter feito um doutorado, pelo menos uma faculdade em Bíblia. 8 anos, 16, 20, 30 anos. Quanto tempo você não poderia ter estudado todo esse esquema profético? É muita informação quando nós damos assim de uma vez. Mas se você com o tempo for juntando as peças, vai ser tão fácil. Até uma criança pode entender tudo o que foi explicado aqui. Meu querido amigo, Jesus vai voltar. E Satanás está empenhado em confundir você, assim como ele confundiu os discípulos. Só que os discípulos passaram 3 anos e meio com Jesus. E mesmo assim, escorregaram. E nós? Será que estamos estudando a nossa Bíblia o suficiente para não escorregarmos? A volta de Jesus é a maior de todas as nossas esperanças. É o grande prêmio, quando receberemos a coroa da vida eterna. Quando receberemos o descanso eterno. Nós aprendemos na Bíblia de onde viemos. Nossa vida não tem sentido se não entendermos de onde viemos. A volta de Jesus diz para onde vamos. E vai ser muita alegria, muita paz, muita felicidade. Você precisa estar preparado. Todo mundo estará preparado para a volta de Jesus. Alguns estarão preparados para a vida eterna. Outros terão se preparado para a destruição. Sem preparo, ninguém ficará. Em Apocalipse 14, diz que existem 2 tipos de planta, os grãos e as uvas. Os grãos representam os justos. Eles se prepararam, cresceram, frutificaram, deram semente. Serão recolhidos nos celeiros. Agora as uvas, elas são o paralelo do joio. Elas serão recolhidas e pisadas no lagar da ira de Deus. As uvas também cresceram, deram semente, deram fruto. Todos terão um caráter amadurecido quando Jesus voltar. A pergunta que eu te faço é: como está o seu caráter? Você tem se tornado mais manso, mais longânimo, mais perdoador? Está orando mais? Está estudando mais a Bíblia? Seus pensamentos têm estado mais puros? Considerai o vosso passado. Veja o que você tem semeado e o que você tem colhido. Hoje em dia, muitas teologias liberais por aí, dizendo que quando Jesus vier, vai levar todo mundo. Esse é um dos enganos. Muitos estão sofrendo esse engano, assim como os discípulos. Jesus ama os pecadores, mas só vai levar os santos para o céu. Aqueles que formaram um caráter, a semelhança do caráter de Cristo. Por suas próprias forças? Não. Foram perdoados e salvos pela graça. Foram santificados e purificados pela graça. Verifique o seu passado.
Como está o seu preparo? Seu caráter está se preparando para a salvação eterna ou para a destruição eterna? O meu apelo é que hoje você estude mais a Bíblia. Hoje que você ore mais. Meu apelo é para que hoje você abandone filmes, séries, jogos, competições esportivas e tantas outras coisas mais que estão amontoando lixo na sua mente, impedindo de você compreender o esquema profético. Muitas pessoas conhecem os 11 jogadores escalados da seleção brasileira. Quem comprou quem? Conhecem os 11 ministros do STF. Sabem de política, de partidos, senadores, deputados. Estão ali acompanhando os bastidores de Brasília. Mas não conhecem textos bíblicos da volta de Jesus. Se você falasse assim para eles, me dê 3 textos sobre a volta de Jesus, eles não saberiam abrir a Bíblia. Eles aprenderam e memorizaram a conclusão, mas não conseguem fazer o raciocínio. A fé destes, quando provada, tende a desmoronar. Porque eles decoraram o resultado da conta, mas não sabem fazer a continha, a soma, a subtração. Sabem apenas quanto que dá no final. Você precisa, por você mesmo, entender como chegamos a essas datas, como chegamos à doutrina do santuário celestial, por você. Não memorize apenas a conclusão. Não memorize que o sábado é o dia de guarda. Saiba mostrar o sábado na Bíblia. Não memorize que a alma não é imortal. Saiba mostrar a não imortalidade da alma na Bíblia. Senão você corre o sério risco de estar se preparando para a destruição. Todas as atrações deste mundo que Satanás está oferecendo é para preparar as pessoas para a destruição. Para que elas fiquem distraídas do real e grande esquema que está acontecendo nos bastidores do grande conflito, das engrenagens que estão se movendo, dos ponteiros do relógio que marcaram todas essas profecias. O tempo está cumprido. Pode parecer que está demorando, mas estamos no tempo do fim. De toda a história terrestre, 1798 para cá é um pedacinho. Para Deus está passando assim. Para nós parece que demora, mas coisas incríveis estão adiante de nós. Eu quero testemunhar com os meus olhos. Como disse Jó, eu na minha carne quero ver a Deus vindo sobre as nuvens do céu. Eu quero estar com você. Vamos nos empenhar. Vamos estudar mais. Que Deus vos abençoe. Aceite o desafio. Pratique o desafio. Tome uma decisão na sua vida esta semana. Amém.